Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Antunes, eu sou professor de Direito Constitucional e nessa aula nós vamos cuidar do tema nacionalidade. Olha só, esse tema, o ponto de partida para o nosso tema são os artigos 12 e 13 do texto constitucional. Desde já, eu destaco que é fundamental a leitura de todos os dispositivos que eu vou indicar aqui. Embora eu não reproduza aqui nos nossos slides os dispositivos constitucionais, no seu material você tem toda a reprodução dos dispositivos, da doutrina e da principal jurisprudência aplicável, tudo isso para que você possa ter o melhor rendimento possível no seu estudo. Nós vamos comentar então o tema de uma maneira sistemática, abordando os principais aspectos que são explorados nas provas. Tudo bem? Olha só. Aqui, o nosso tema, então, nacionalidade. Como eu disse, o ponto de partida, artigos 12 e 13 do texto constitucional. Quando nós iniciamos qualquer estudo em termos jurídicos, o ponto de partida precisa ser o conceito. Veja que nós estamos tratando da nacionalidade. E a pergunta seria: o que é nacionalidade? O que é a nacionalidade? Olha só, a nacionalidade, segundo a doutrina, é o vínculo jurídico-político existente entre uma pessoa natural, uma pessoa física, e um país. Nacionalidade nada mais é do que o elo entre um ser humano e um país. Perceba, quando nós vamos assinar um documento, quando você for assinar o seu termo de posse, por exemplo, tem um campo do seu termo de posse que se chama nacionalidade. E aí você coloca brasileira. Quando você diz que é brasileiro, você está dizendo eu tenho um vínculo com o Brasil. E detalhe, desse vínculo decorrem direitos e deveres. É por isso que se diz que o vínculo é jurídico. Perceba, nacionalidade é um vínculo jurídico. Por quê? Porque desse vínculo decorrem direitos e deveres. Só que, além de o vínculo ser jurídico, é um vínculo político. Por que que a doutrina diz que a nacionalidade é um vínculo político? Porque cabe a cada país, conforme a sua soberania, definir quem serão os seus nacionais. Você me diz, Wellington, como assim? Não entendi. Deixa eu te explicar. Cada país tem competência soberana para decidir quem serão os seus nacionais. Por exemplo, no Brasil, nós adotamos tanto o critério territorial, chamado de ius soli, quanto o critério sanguíneo, ou seja, é brasileiro tanto aquele que nasce no nosso território, quanto aquele que nasce no estrangeiro, porém seja filho de brasileiro, com as regras que nós vamos detalhar aqui logo na sequência. Porém, há países que não adotam o critério territorial, há países que adotam somente o critério sanguíneo. Então perceba, essa definição, de quais os critérios para a concessão da nacionalidade, isso é um ato de soberania de cada país. Então por isso que se diz que a nacionalidade é vínculo jurídico político. Só para nós entendermos. Veja, de um lado nós temos um ser humano, do outro lado, nós temos um país. Esse liame, esse vínculo entre o ser humano e o país, nós chamamos de nacionalidade. Tudo bem? Detalhe importantíssimo. Da nacionalidade, você viu, decorrem direitos e também deveres, ok? Então, isso é o resumo da nacionalidade. Uma questão bastante importante para a prova é essa aqui, ó. Vamos imaginar aqui um ser humano e vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa física pode possuir mais de um vínculo? Ou seja, é possível, segundo o texto constitucional, possuir mais de uma nacionalidade? Resposta: sim. Detalhe, caso essa situação se concretize, ou seja,
um ser humano, uma pessoa natural, que é o termo jurídico, que possua mais de uma nacionalidade. Como nós vamos chamá-lo? Nós vamos chamá-lo de polipátrida. Polipátrida é o que a doutrina chama de conflito positivo de nacionalidade, ou seja, essa pessoa natural possui mais de uma nacionalidade. Nossa Constituição permite? Sim. Agora, no extremo oposto, vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar essa situação aqui, ó. Nós temos um ser humano que não possui vínculo com país algum. Ele não tem nacionalidade. Como é que nós vamos chamar? Nós vamos chamar de apátrida. Apátrida é aquele que não possui nacionalidade com país algum. Usa-se também a expressão eimátulos para definir esse que não possui nacionalidade. Vale destacar que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela estabelece que ninguém deve ser privado de uma nacionalidade ou do direito de mudar de nacionalidade. Então, em regra, né, essa situação não deve acontecer, porém, ela ainda é uma realidade em diversos países. Detalhe, não confunda nacionalidade com naturalidade. Por que eu digo isso? Eu já te mostrei que a nacionalidade é o vínculo entre uma pessoa natural e um país. A naturalidade, por sua vez, ela é o vínculo entre a pessoa e o local de nascimento. Perceba, naturalidade tem a ver com local de nascimento. E aí uma questão se levanta. Será que é possível, por exemplo, uma pessoa ser natural de um país e nacional de outro país? Será que é possível? Por exemplo, eu sou brasileiro e nasci em Brasília. Então eu tenho naturalidade brasiliense e nacionalidade brasileira. Será que é possível ter a naturalidade de um país e a nacionalidade de outro? Perfeitamente. Perceba que eu sou brasileiro, mas eu posso mudar de nacionalidade. A minha naturalidade não se altera, mas eu posso alterar a minha nacionalidade. Quando nós desenvolvermos aqui os casos de brasileiros naturalizados, nós vamos ver isso de forma muito prática. Porque, veja, imagine um alemão, né, que tenha nascido lá naquele país. E aí ele vem para o Brasil e se naturaliza, ele torna-se um brasileiro naturalizado. Perceba que ele está adquirindo uma nova nacionalidade, porém a sua naturalidade permanece inalterada. Então, não confunda naturalidade com nacionalidade. Legal? Tudo certo? Então, veja, aqui nós fechamos o conceito de nacionalidade, diferenciamos de naturalidade e te mostrei o conflito positivo e o conflito negativo, lembrando que esse A é a negativa da nacionalidade, apátrida. Muito bem. Agora, nós vamos tratar da conformação legislativa. O que é isso? Nós vamos ver no texto constitucional como está a competência legislativa para tratar do tema nacionalidade. Aí eu preciso que você destaque o artigo 22, inciso 13, o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, também o artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2. Muito importante esse destaque aqui. Olha só. Primeira coisa, a banca examinadora vai te perguntar quem tem competência legislativa para tratar do tema nacionalidade. E aí é comum dizer, é competência concorrente entre a União, os estados, o Distrito Federal, é uma competência comum envolvendo municípios, estados, DF, a União. E aí, como você responderia na prova? Quem tem competência legislativa para tratar de nacionalidade?
eu te pergunto, o tema nacionalidade é um tema de interesse nacional ou é um tema de interesse local? Nós temos quantas nacionalidades no Brasil? Existem diversas nacionalidades ou todos são brasileiros, né? Nos termos da nossa Constituição, nós só temos uma nacionalidade. Então, se só temos uma em todo o território nacional, significa que é um tema de interesse nacional. Logo, a competência da União. Vamos anotar? Então, a competência para legislar sobre nacionalidade é privativa da União. Tudo bem? Privativa. Então, em regra, somente a União pode legislar. Wellington, por que você falou em regra? Eu falei em regra porque o artigo 22, parágrafo único, permite que a União delegue questões específicas. Detalhe, aqui nós temos duas informações importantes. O tema nacionalidade não pode ser tratado por. Não pode ser tratado por medida provisória, é o que você vai encontrar no 62, parágrafo 1º, 1A, e não pode ser tratado por lei delegada, que é aquela que está no artigo 68 do texto constitucional. Por favor, destaque, não pode. Então, o tema nacionalidade não pode ser tratado por essas espécies aí. Tudo bem? Então, fechamos o segundo ponto importantíssimo acerca da conformação legislativa. Agora, nós vamos tratar das espécies ou tipos de nacionalidade. Analisando o texto constitucional, bem como a doutrina dominante, nós vamos encontrar duas espécies de nacionalidade. A primeira é chamada de originária. Nacionalidade originária que na prova pode vir como primária. A nacionalidade originária ou primária é aquela que se destina para o nosso estudo aos brasileiros natos. Então, vamos dizer que brasileiros natos, eles dispõem de uma nacionalidade originária ou primária. Essa nacionalidade originária ou primária, ela decorre de um fato chamado nascimento. Então, a nacionalidade originária ou primária, ela decorre do nascimento. Logo, em regra, ela é involuntária. Ora, se ela decorre do nascimento, eu não escolhi. Eu sou brasileiro nato e isso decorreu do meu nascimento. Eu não escolhi essa condição. Agora, quando nós falamos de nacionalidade secundária ou adquirida, a doutrina vai chamá-la de adquirida, aí, nesse caso, nós vamos destacar que ela se aplica para os termos constitucionais ao brasileiro naturalizado. Enquanto que a nacionalidade originária dirige-se ao nato, a secundária dirige-se ao naturalizado. Detalhe, enquanto que a nacionalidade originária decorre de um fato nascimento, a nacionalidade secundária, ela decorre de um ato voluntário. Vale dizer, eu me torno brasileiro naturalizado porque eu vou ao órgão competente e faço o requerimento. Então, perceba, decorre de um ato de vontade. Essa é a ideia. Então, perceba, para que um estrangeiro se torne brasileiro naturalizado, ele precisa requerer. Não há no ordenamento jurídico brasileiro a concessão de naturalização por meio de um simples requisito temporal. Ou seja, eu sou um alemão, estou no Brasil há 20 anos, já sou um brasileiro naturalizado? Não.
o simples fato de estar no Brasil por um certo período de tempo não torna a pessoa brasileiro naturalizado. Ele precisa se submeter a um processo de naturalização que eu vou detalhar para você logo na sequência. Tudo bem? Então, fechamos aqui as espécies de nacionalidade originária e a secundária. Agora, vamos analisar os casos em que uma pessoa é considerada brasileiro nato. Perceba que nós estamos no artigo 12, como eu disse no início, né? O nosso ponto de partida, artigos 12 e 13. Aqui eu estou no artigo 12, inciso 1. Você pode acompanhar a leitura com o seu material. Muito bem. Quem são os brasileiros natos? Nós vamos dividir em três situações. Letras A, B e C. Primeiro, são brasileiros naturalizados os nascidos no Brasil. Perceba que aqui nós estamos levando em conta o local de nascimento. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Logo, nós estamos aqui dando ênfase ao critério territorial. Na prova, as bancas examinadoras gostam de usar a expressão ius soli. Ius soli, uma expressão latina que significa direito decorrente do local. Ius soli. Então, perceba, nascido no Brasil é brasileiro nato. Essa é a regra. Quem nasce no Brasil é brasileiro nato. Porém, fique atento, porque nós temos uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é a seguinte: se os pais são estrangeiros e um outro segundo requisito, pelo menos um está a serviço de seu país. Vamos entender? Olha só, qual é a regra? Critério ius soli. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Tem exceção? Sim. O filho de pais estrangeiros, então os dois são estrangeiros, e pelo menos um deles está a serviço de seu país. Lembrando que se trata de serviço oficial, não é a serviço de uma empresa, de uma multinacional, é a serviço do governo de seu país. Deixa eu te dar um exemplo aqui, que inclusive já foi objeto de prova. Imagine essa seguinte situação aqui, ó. Esse casal bonito aqui, vou colocar aqui de mãozinhas dadas, vamos imaginar que ele é da França, ela é da Espanha e eles estão no Brasil. Ok? Estão no Brasil. Estão no Brasil, só que ele está no Brasil a serviço do Uruguai. Ele está a serviço do Uruguai. E nesse período em que eles estão no Brasil, nasce essa coisa bonita, puxou o cabelo da mãe, nasce essa criança. A pergunta é brasileiro nato? Essa é a pergunta. E aí? Ele é francês, ela é espanhol, é da Espanha, espanhola, e eles estão no Brasil, ele a serviço do Uruguai, e aí eles têm um filho aqui no Brasil. Pergunta, é brasileiro nato, sim ou não? A resposta está na nossa anotação. Vamos ver? Olha só. Nasceu no Brasil, regra, brasileiro nato. Não vai ser brasileiro nato se os pais são estrangeiros. Os dois são? Beleza, o primeiro critério está atendido. Pelo menos um está a serviço de seu país. Eu pergunto, ele está a serviço de seu país? Não. Então, o menino é brasileiro nato porque não se encaixou na exceção. Agora, vamos mudar? Vamos imaginar que ele está no Brasil a serviço da França. Pronto. E aí? Agora, nesse segundo exemplo, é brasileiro nato? Não. Por quê? Vamos lá? Os dois são estrangeiros? Perfeito. Pelo menos um está a serviço de seu país? Perfeito. Então,
cai na exceção. Legal? Então fica atento com essa primeira regra. Esse é o chamado critério territorial, essa é a regra no nosso sistema. Porém, nós adotamos também o critério sanguíneo. E aí, vamos para a linha B, que fala dos nascidos no estrangeiro. Nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou, vale destacar esse ou, mãe brasileira, que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então perceba a segunda ideia. Filho de brasileiro ou, pai brasileiro ou mãe, não precisam ser os dois, nasceu no estrangeiro. Isso tem sido muito cobrado em prova. É possível ser brasileiro nato nascendo fora do Brasil? Claro que é. As linhas B e C vão cuidar disso. Perceba. Nasceu no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira que estava a serviço da República Federativa do Brasil. Então você vai ser aprovado no seu concurso e aí vamos imaginar que você viaje para outro país em nome da República Federativa do Brasil, ou seja, a serviço do Brasil. Se você nessa condição tiver um filho, o seu filho será automaticamente brasileiro nato. Automaticamente brasileiro nato. Perceba que nós não estamos adotando o critério territorial. Vamos ver quais são os critérios? Vamos lá. Quais foram, Wellington, os critérios adotados? Vamos lá. Tem que ser filho de brasileiro, sim ou não? Sim. Então nós vamos dizer que adotamos o critério consanguíneo. Consanguíneo. Na hora da prova, a banca coloca ius sanguinis, que é a expressão latina para o critério ius sanguíneo, para o critério consanguíneo. Peraí, só que não basta ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, tem mais um critério, que é estar a serviço da República. Então vamos dizer que é o critério funcional. Então, peraí, o Brasil adota tanto o critério territorial quanto o critério consanguíneo. Por isso que a doutrina diz que no Brasil, em regra, é o territorial, mas também adotamos o consanguíneo. Logo, temos um critério misto de concessão da nacionalidade originária. Tudo bem? Vamos à letra C. A letra C, ela alcança aqueles que estão no estrangeiro, porém não estão a serviço do Brasil. Por quê? Veja, se estão a serviço do Brasil, aí nós vamos ficar na nossa linha B de bola. Tudo bem? Então, na linha C, nós vamos destacar aquelas pessoas que estão no estrangeiro, porém não estão a serviço da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Então, nascido no estrangeiro, mas aqui eu vou repetir a regrinha anterior. Filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Tudo bem? Filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Perceba que eu não vou repetir a serviço, porque aí é na linha B. Aí aqui nós temos duas situações, C1 e C2. Então eu vou colocar aqui, C1. Nós vamos colocar registro. E C2, nós vamos colocar residência. Opa, deixa eu voltar aqui. Residência mais, deixa eu colocar assim, residência no Brasil. Residência no Brasil mais maioridade mais opção. E eu vou te explicar agora cada uma delas. A hipótese prevista na linha C, ela alcança, como eu disse, aqueles que estão no estrangeiro, porém não estão a serviço da República Federativa do Brasil. O que nós temos? Vamos imaginar então um casal de brasileiros que esteja no estrangeiro de férias. Estão de férias e aí, nesse momento,
eles têm um filho. Tudo bem? Não se enquadra na linha B, não é automaticamente brasileiro nato. Como eles não estão a serviço da República Federativa do Brasil, eles têm duas possibilidades para que o filho seja um brasileiro nato. A primeira e mais prática é fazer o registro no órgão competente lá no estrangeiro. Ah, nós estamos na Flórida. Vai à Embaixada do Brasil ou ao Consulado do Brasil, faz o registro e aí, a partir do registro, o filho é considerado brasileiro nato. Perceba, na linha B é automaticamente considerado brasileiro nato, porque está a serviço da República Federativa do Brasil. Já na linha C1, nós temos que a condição de brasileiro nato vem com o registro. Qual o critério que nós adotamos na linha C1? Vamos destacar. Qual é o critério que nós adotamos? Peraí, tem que ser filho de brasileiro? Sim. Então é o critério consanguíneo. Só que não basta ser filho de brasileiro, tem que ter o registro. Então, na linha C1, nós adotamos o critério ius sanguíneo mais registro. Percebeu? Detalhe, essa hipótese da linha C1 foi inserida na Constituição com a emenda 54 de 2007. Até 2007, nós não tínhamos essa possibilidade. Veja o seguinte, em 88, quando a Constituição foi feita, 5/10/88, nós tínhamos essa possibilidade da linha C1. Só que em 94 ela foi retirada da Constituição e ficou até 2007 sem essa possibilidade. Aí você me pergunta, Wellington, se nós não tínhamos essa possibilidade da linha C1, um casal de férias no estrangeiro, como o filho era considerado brasileiro, como o filho poderia ser considerado brasileiro nato? Aí ele tinha a segunda hipótese, que na verdade, àquela época, até 2007, era a única hipótese. Qual seria? O filho tinha que vir residir no Brasil e, após a maioridade, optar pela nacionalidade brasileira. É o que a doutrina chama de nacionalidade potestativa, porque depende dessa manifestação de vontade. Inclusive, nós tivemos um caso de um jogador bem conhecido que teve um filho lá na Itália. A Itália não adota o critério territorial, então o filho não era italiano, e aí o pai diante da circunstância, não pôde trazer o filho para o Brasil para que ele pudesse residir e adquirir a nacionalidade brasileira. O filho ficou um tempo sem ser brasileiro e não era também italiano, ou seja, era um apátrida. Tudo bem? Então, o que nós temos na linha C2? Nasceu no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, pode vir residir no Brasil e, após a maioridade, ele opta pela nacionalidade brasileira. Na linha C2, o que nós temos? O critério consanguíneo, mais residência, mais opção, essa é a ideia. Lembrando que com o advento da linha C1, novamente, pela emenda constitucional 54 de 2007, essa segunda hipótese, ela meio que perdeu aí a sua força, mas é importante nós deixarmos destacados. Legal? Tudo bem? Vamos então continuar com a nossa temática. Nós já falamos dos brasileiros natos, agora vamos analisar os brasileiros naturalizados. Quando for fazer a revisão, a leitura, artigo 12, inciso 2 do texto constitucional. Olha só, quando você pega o artigo 12, inciso 2, a linha A, ele diz assim, são brasileiros naturalizados os que adquiram a nacionalidade brasileira na forma da lei. Eu vou começar com essa aqui. Então vamos imaginar um italiano que esteja no Brasil e ele pretende se tornar um brasileiro naturalizado. Tudo bem? O que ele vai fazer? Ele precisa ir aos órgãos competentes, vai ao Ministério da Justiça, por exemplo, e diz assim, olha, eu quero me naturalizar. A pessoa que vai atendê-lo vai dizer assim, olha, você tem algumas opções. Eu vou te passar a primeira. Você pode se naturalizar na forma da lei. Ou seja, está dizendo, atenda aos requisitos da lei e volte aqui e faça o pedido.
A lei que cuida da nacionalidade é o Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815 de 1980. Detalhe, essa lei vai trazer uma lista extensa de requisitos que devem ser atendidos para que se dê entrada no processo de naturalização. Então, quando uma pessoa pretende se naturalizar, a primeira hipótese que ela tem é a naturalização legal, ou seja, ela vai se naturalizar atendendo aos requisitos da lei. Essa primeira hipótese, ela é complementada pela situação dos originários de países de língua portuguesa. Essa situação é importante. Por quê? Eu disse que, num caso hipotético, um italiano pretende se naturalizar. Então, ele vai atender a todos os requisitos da lei. Porém, caso esse que pretenda se naturalizar seja originário de um dos países de língua portuguesa, aí, nesse caso, serão exigidos apenas duas situações. Primeira, a residência no Brasil. Por pelo menos um ano, mas são requisitos cumulativos, a idoneidade moral. Então vamos lá para a gente fechar a nossa primeira parte. Eu sou um italiano e aí eu fui ao órgão competente e digo, quero me naturalizar. Aí ele vem e me mostra os requisitos legais, são quase 10 requisitos. Aí eu vou dizer, não tem uma forma mais fácil não? Aí ele fala, olha, se você fosse originário de país de língua portuguesa, você precisaria atender apenas 2 requisitos, qual sejam residência no Brasil por pelo menos um ano e idoneidade moral. Detalhe importante, vamos imaginar que eu sou italiano, atendi aos requisitos da lei, e aí eu chego e falo, olha, a lei exige 9 requisitos e eu atendi aos 9 requisitos, quero me naturalizar. A pergunta é, se eu atender os requisitos da lei, o Brasil é obrigado a conceder a naturalização? Essa é a pergunta que as bancas gostam de fazer na prova. E a resposta vem na nossa próxima aula e eu te espero.